Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio, volume 3, de 2021, semana 6. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 6 do PET 3, do terceiro ano, nós vamos fazer algumas atividades de interpretação de texto. Essas atividades, na verdade, são questões retiradas do Enem e de outros vestibulares. E todas elas têm a ver com essas escolas literárias que a gente está estudando, que é o realismo e o naturalismo. Então, vamos às questões. Número 1. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a fervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, naquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. O fragmento de O Cortiço, romance de Aloísio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual? É a letra B, uma compreensão biológica do mundo. No naturalismo, o homem é visto como um animal. Você pode perceber aqui ao longo desse trecho que o ser humano é descrito como se fosse uma larva, como se fosse um bicho, né? Crescendo ali no meio da lama. E isso acontece várias vezes durante as obras do naturalismo, a aproximação, a descrição do ser humano como um bicho, como um animal. Então, o homem é visto como um animal que vai vivendo sobre a terra seguindo seus instintos, seguindo seu destino já pré-determinado, quase que de forma inconsciente. Aspectos psicológicos, religiosos, sentimentais dos personagens não são abordados. E não existe idealização, que é a recriação de um mundo perfeito. O que existe é a tentativa de produzir um retrato real do mundo e da sociedade, com todas as suas mazelas. Então, quando falar em idealização, religião, sentimentalismo, não tem a ver com o naturalismo, tá? Então, quando falar sobre uma aproximação do homem com o bicho, com essa coisa biológica, com essa coisa mais ligada à natureza, né, aproximando o ser humano de um animal, aí tem a ver com o naturalismo. Por isso nós vamos marcar a letra B. 2. Os personagens realistas, naturalistas, têm seus destinos marcados pelo determinismo. Identifica-se esse determinismo, é na letra B, pelas forças sociais que condicionam a conduta dessas criaturas. O que isso quer dizer? É porque o determinismo é o princípio filosófico segundo o qual o ser humano não teria vontade própria, pois suas escolhas e ações estariam condicionadas a fatores externos, como a sua raça, o meio em que vive e o momento histórico. Então, a descrição dentro dessas alternativas aqui, ó, que descreve melhor o que seria esse determinismo, é a letra B. É que o ser humano, a conduta dele não advém das suas próprias escolhas, não. Advém das forças sociais, das forças externas que acabam condicionando a conduta desses personagens. Então, nós vamos marcar a letra B também. 3. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do realismo. É a letra A. Objetivismo. Subordinação dos sentimentos a interesses sociais. Críticas às instituições decadentes da sociedade burguesa. Basicamente, isso aqui resumiu o que é abordado nas obras do realismo. O realismo surgiu em oposição ao romantismo. Então, tudo que tiver a ver com o romantismo não tem a ver com o realismo. Como, por exemplo, idealização, que é você produzir assim personagens e um mundo quase perfeito.
o sentimentalismo e os finais felizes. Isso não condiz com os ideais do realismo, isso condiz com o romantismo. E como essas duas escolas literárias são opostas, o que tiver a ver com um não tem a ver com o outro. Por isso que essas alternativas aqui, ó, B, C, D e E, estão erradas, porque elas falam de idealização, de sentimentalismo e de final feliz, o que não é condizente com o realismo. Por isso que nós vamos marcar a letra A. Questão 4. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Daí a pouco, em volta das bicas era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. Então, você vai continuar a leitura desse trecho aqui, aí vem a questão. No naturalismo, época literária a que pertenceu a Luísio de Azevedo, o homem é visto da seguinte maneira, a letra E, como fruto do meio em que vive, sujeito a influências que escapam ao seu controle. Aqui, novamente, ó, está sendo citado o conceito do determinismo, que foi amplamente adotado aí nas obras do naturalismo, né? Então, aqui, novamente, o ser humano é descrito com o comportamento condizente com o meio em que ele vive. Se ele vive num lugar lá que parece um curral, então, onde vive um montão de animais ali que estão presos num lugar, né, vamos dizer assim, confinados em um lugar, então ele vai se comportar desse jeito, né? Se o ser humano vive num lugar que é mais agradável, que é mais suave, mais tranquilo, aí o ser humano ele iria se comportar dessa maneira também, né? Então é isso que o determinismo fala, que o ser humano vai agir, vai se comportar de acordo com fatores que são externos a ele, como por exemplo o meio, o lugar em que ele vive, em que ele está inserido. E essa descrição está presente aqui na letra E. Então você vai marcar a letra E. Questão 5. Óbito do autor. Então, esse aqui é um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Expirei às 2 horas da tarde, de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. A verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Então, um dos amigos fez esse discurso aqui, ó, inspirado pela chuva. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caráteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isto é dor crua e má que lhe rói a natureza as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. E desse outro lado aqui, ó, nós temos essa imagem, onde está representada aqui essa cena que foi descrita aqui nesse trecho que a gente leu, né? Então, isso aqui é uma obra de Portinari. Então, você pode observar que eles estão aqui, né? Os 11 amigos, está chovendo, estão aqui no cemitério, né? À beira aqui do túmulo do falecido, e um deles está fazendo um discurso. Até aí, essa imagem aqui, ela está bem parecida com o que está sendo descrito aqui nesse trecho, né, desse romance. Porém, aqui fala-se sobre uma chuvinha que peneirava. Então, é uma chuvinha miúda, uma chuvinha fraca, suave. Já aqui no desenho, você pode observar que a gente consegue até ver os pingos de chuva, de tão fortes e constantes. Olha como são longos os traços que representam a chuva. Então, a gente pode observar que a chuva aqui no desenho é muito mais forte, né? Uma chuva bem forte, inclusive,
O que não foi citado aqui no texto, aqui no desenho tem, que são alguns personagens com guarda-chuvas, né? Essa não era uma chuvinha, uma garoazinha, não, era uma chuva forte. Então, isso diferencia um pouquinho, esse pequeno detalhe diferencia um pouquinho aqui a imagem do texto, tá certo? A imagem desse texto escrito aqui. E é isso que a gente vai usar para determinar aqui qual vai ser a nossa resposta. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. Então, embora a temática seja igual, alguns pequenos detalhes diferenciam a imagem do texto verbal. Então, nós vamos marcar a letra A. Isso aqui é uma baita pegadinha, essa resposta aqui nessa pergunta. Então, ó, no texto fala-se de uma chuva fina. Já na imagem, mostra uma chuva mais forte, mais densa. No texto, não é mencionado que os personagens traziam guarda-chuvas. Provavelmente porque tratava-se apenas de uma garoa. Já a imagem mostra os personagens com guarda-chuvas, para se proteger da chuva forte. Então, por causa desse detalhezinho, nós vamos marcar a letra A. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Chegamos aqui à última semana, a finalização de mais um PET. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui no canal comigo para acompanhar as correções aí do próximo PET. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!